Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós iremos falar sobre Revolução Francesa, viu? Meu nome é Fernanda Freitas, professora de História. E aí nós iremos aqui abordar de antemão os primeiros antecedentes que vai fazer com que essa revolução aconteça. Antes de falarmos sobre os antecedentes, a monarquia na Europa ela era de origem divina, então sempre a igreja estava ali por trás, idealizando esse poder absoluto, viu? E a Revolução Francesa ela vai ser generalizada a partir de algumas propagações de ideias iluministas que vai ser idealizadas naquele país. Como antecedentes, nós temos aqui a crise econômico-financeira lá na França. Isso se deve a várias situações nas quais a França se envolveu, dentre elas guerras, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, que acontece aí de 1756 a 1763, onde nesse conflito a França vai ser derrotada, perdendo territórios importantes, como o Canadá francês e os portos franceses na Índia. Essa briga aí, ela começa na Europa, vai lá para a América do Norte, nos Estados Unidos, onde naquela região ali da América do Norte, além da Inglaterra, havia terras dos franceses, terra dos espanhóis. E aí a França foi lá defender seus territórios contra os ingleses, terminou perdendo a guerra, viu? Aí nós temos uma outra, aí tempos depois vem o apoio da França à independência dos Estados Unidos, ou seja, a França vai ficar do lado dos colonos contra a Inglaterra para poder tornar-se independente. Isso acontece no ano de 1776 a 1783, viu? E o certo dizer o seguinte, que apesar de terem lutado do lado vitorioso, saíram arruinados devido a gastos militares que tiveram na guerra. Então a situação não era boa aí para a França. Um outro problema agravante para que a França ficasse economicamente desabilitada, né, debilitada, melhor dizendo, no campo econômico, foi alguns problemas voltados para questões naturais. Olha, no ano de 1784, o país foi alvo de chuvas constantes e terminou destruindo aí plantações inteiras. No ano seguinte, em 1785, houve calamidade climática e outra calamidade climática, né? E dessa vez ela veio em forma de seca, ou seja, um ano com muita chuva, outro ano com muita seca, destruindo novamente os campos devido à estiagem. No ano seguinte, vai ocorrer o quê? A oscilação dos preços no mercado e fez com que o povo francês entrasse em miséria praticamente quase total, viu? E aí a situação não era boa. Além do mais, ainda havia outras causas, como para sustentar a corte, houve a cobrança de mais impostos. Então, os impostos eram cada vez mais implantados de forma muito alta, assim, mais alta do que antes, né? Em 1786 foi firmado com a Inglaterra também, que de fato denota ser uma outra causa, um acordo comercial, o chamado Tratado Eden-Rheineval, que era um tratado de panos e vinhos. Esse tratado já tinha acontecido entre ingleses e portugueses, e agora estava ocorrendo entre ingleses e franceses, onde a França compraria o tecido e a Inglaterra compraria o vinho da França. O problema é que a França comprou mais tecido do que vendeu vinho, ficando aí prejudicada financeiramente. A França não conseguia concorrer com a Revolução Industrial com a Inglaterra, porque a Revolução Industrial da Inglaterra ela foi muito importante nesse processo de desenvolvimento e fazer com que a Inglaterra tornasse aí potência mundial. E a França queria muito encostar ou ficar ali, ali do lado da Inglaterra em termos de economia, só que não conseguia devido a vários problemas que estava enfrentando, viu? E aí esses males fez crescer ainda mais ideias iluministas, com a propagação de que pudesse derrubar a monarquia e implantar uma república. A crise vai aumentar a partir do momento em que ela chega a outros campos sociais, a outros campos, né, outras esferas.
embora tenha atingido todas elas. Na economia, atingiu de que forma? O colapso do feudalismo, né? Problemas naturais, aumento da miséria que nós já falamos anteriormente. No campo social, na questão social, havia divisão da sociedade em 3 partes. O primeiro estado era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro era a burguesia e o povo. Essa última sustentava a classe parasitária. Aqui nessa imagem, a gente percebe bem essa questão do parasitismo que havia na França. O que está em cima do homem é o primeiro e o segundo estado, sendo levado pelo terceiro estado, que na verdade eram eles que sustentavam o primeiro e o segundo estado, porque eles não trabalhavam, eles não faziam nada, só gastavam, faziam diversos luxos, muitas festas, banquetes, ou seja, muita coisa fora do contexto do momento atual. Além do terceiro estado, ainda haviam os sans-culottes, que era um povo sem emprego, marginalizado. No campo da política, estava ocorrendo uma descentralização do poder, viu? Porque a situação estava se agravando e o terceiro estado queria fazer parte da política para poder resolver os problemas contidos, porque estava afetando mais eles do que o primeiro e o segundo estado. Aqui nós temos uma pintura de um típico sans-culotte, para vocês entenderem quem é o sans-culotte, viu? Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia. Quais eram os calções que a nobreza vestia? Eram aquelas calças que iam até embaixo do joelho com elástico, e aí eles utilizavam uma meia branca, um sapato com um saltinho, significava dizer que ali era nobreza. E os pobres, coitados, no caso aí, sans-culottes, vestiam essas calças arregadas, dessa forma aí, como vocês estão vendo. Aí vem a reivindicação do terceiro estado. O terceiro estado vai reivindicar porque a situação não era boa para eles. Eles queriam o quê? Olha só, no dia 5 de maio de 1789, diante das pressões, houve a convocação dos Estados Gerais. E aí, nessa convocação dos Estados Gerais, o terceiro estado queria que as coisas mudassem. Então, o rei vai resolver fazer alguma outra coisa. O rei dessa época era Luís XVI. Luís XVI, casado com a Maria Antonieta, viu? Ele era jovem, era um rei jovem. Porém, ele não conseguia resolver muita coisa dentro da França, viu? Em relação à questão da nomeação de ministros, que eram ministros voltados aí para a economia, ele chamou aí alguns fisiocratas. Quem eram os fisiocratas? Era um grupo de economistas que acreditavam que a riqueza de uma nação provinha dos recursos naturais. E antes de Necker, eles nomearam, o primeiro foi Turgot, e houve um outro que foi depois de Necker, que foi o Charles Alexandre. Esses dois estudaram toda a economia da França e a solução seria que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos e não só o terceiro, que aí dessa forma as coisas resolveriam. Resultado, esses 2 ministros foram expurgados, foram mandados para fora. Aí coloca Necker. Necker vai fazer pior do que os outros ministros. Por quê? Porque ele vai provocar um dos maiores escândalos em Paris ao expor publicamente os gastos do Tesouro Real francês. E aí o povo todo vai ficar sabendo dos gastos que a corte, que o clero faziam, né? Então a situação vai ficar bem ruim aí pro lado do primeiro e segundo estado, porque o terceiro estado vai reclamar. Aí vem os primeiros passos para a Revolução, a convocação dos 3 estados para fazer uma reforma na Assembleia Constituinte, né? Foi pedido aí pelo terceiro estado, uma criação de uma nova estratégia econômica para o déficit orçamentário que havia lá dentro da França e estava prejudicando o terceiro estado. Dentre eles, o que eles objetivavam era a mudança do sistema eleitoral, uma igualdade de direitos e votação de uma Constituição para a França. Com relação às mudanças no sistema eleitoral, era em relação aos estados. Como havia 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, a pedido do terceiro seria voto por cabeça e não voto por estado, porque se fosse voto por estado, o terceiro estado sempre saía perdendo, porque o primeiro e o segundo estado iriam se coligar e ia ficar 2 contra 1. Então, o voto por cabeça seria mais compensatório, porque dessa forma poderia, né, ganhar algumas ações e implantar aquilo que eles desejavam.
Aí houve, estava marcado um encontro para resolver esses problemas com os três estados. Aí o rei vai dissolver a reunião. Aí o terceiro estado, ele vai se reunir aqui, ó, vocês observam a imagem de todos reunidos, eles se reuniram na sala da Pela, que eram salas de jogo que havia dentro lá do Palácio de Versalhes, que era onde o rei e a corte toda vivia, que era cerca de 20 quilômetros de Paris, viu? A Versalhes, ela foi feita pelo rei Luís XIV, viu? E aí, lá dentro, eles instituíram uma constituição, sendo aí promulgado, pessoas que estavam lá dentro da sala da Pela saíram correndo e foram em direção a Paris, falar do acontecido. Aí o povo logo se revoltaram e invadiram um dos maiores símbolos monárquicos da França naquela época, que era a Bastilha, que era onde prendiam ali presos políticos, contrários ao rei, contrários às pessoas que estavam na liderança da França. E aí, essa imagem aqui mostra todo o momento inicial da Revolução, que ocorre no dia 14 de julho de 1789, que é quando eles vão fazer todo esse ato aí, olha, de derrubada, de destruição, toma de conta das armas, soltam os presos políticos que lá haviam, viu? E aí o rei até tentou combatê-los, porém não teve êxito. Essa questão dessa destruição toda aqui, ó, dessa fumaça de morte, de destruição, tudo, é chamada aí de grande medo, viu? Foi o grande medo que ocorreu lá dentro da França, onde muitos, por exemplo, os membros do clero e do rei, eles saíram fugindo, eles fugiram com medo aí de serem pegos e de que de fato pudessem ser mortos, viu? E esse início da Revolução vai fazer com que eles vão fazer aí a primeira Assembleia Constituinte dentro da França, ocorrida aí no ano de 1789. Dentro dessa Constituição estava determinado o quê? A abolição dos privilégios feudais. Membros do clero tornaram-se funcionários do Estado. Olha, agora o clero vai ter que trabalhar, né? Eles não mais vão ser, vamos dizer assim, protegidos ou alguém vai financiar a maneira como eles vivem, né? Foi aprovada também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi baseada na Bill of Rights, que foi a Declaração dos Direitos que foi implantada na Constituição da Inglaterra em 1689 e também na Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, na qual a França tinha participado, nós já falamos, em relação à independência de lá, viu? Ainda mais, dentro dessa Constituição, estava mantida a escravidão nas colônias francesas e instituiu a monarquia constitucional, né? O rei vai reinar, porém não vai governar. Quem vai governar agora seria uma espécie de parlamento criado aí por esses revolucionários. E o poder seria formado aí por três: executivo, legislativo e judiciário, seguindo aí o pensamento de Montesquieu. Também eles fizeram com que o rei jurasse a monarquia constitucional francesa com poderes limitados, viu? Aí uma imagem mostrando isso. A monarquia constitucional, ela vai de 1791 a 1793, onde foi criada essa Constituição Francesa, uma monarquia constitucional com voto censitário. O voto censitário só poderia votar pessoas que tivessem uma renda boa, né? Pessoas ricas, na verdade. E dessa forma vai fazer frustrar aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia, e essa democracia não chegou para todos, né? Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa era formada por dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos ficavam dentro da Assembleia na parte alta e por isso eles eram chamados de montanheses. Os girondinos ficavam na parte baixa e por isso eles eram chamados de planícies, viu? Governantes da Áustria e Prússia consideraram um absurdo e em 1792 declaram guerra à França revolucionária. Porém, vai haver a primeira coligação. A primeira coligação foi feita aí por esses países contra a França. Só que eles não conseguem vencer os franceses. E aí, tudo isso foi feito porque o rei estava enviando ali por onde esses outros países poderiam entrar para poder atacar a França. E aí foi descoberta. Aí, por conta disso, o rei foi deposto do seu cargo no ano de 1792.
A consolidação dos dois partidos. Olha, o Partido Girondino, a alta burguesia, eles eram as pessoas mais ricas, aqueles que faziam parte do Partido Girondino eram os ricos, viu? Aliada à nobreza. E temia a continuidade da Revolução. Eles não queriam radicalização. Eles queriam uma coisa resolvida de forma parcial, conversa. O Partido Jacobino já era aquela outra ala na qual era formado pela pequena burguesia, aliada ocasionalmente pelo povo, e exigia a radicalização da Revolução. Aí o rei ele vai tentar fugir. Minha gente, quando ele vai fugir com a Maria Antonieta, a esposa dele, essa que está aqui, ó, tem a figura do Luís XVI e Maria Antonieta. E aí eles vão fugir com os filhos, só que quando eles param para poder beber água, se alimentar, já na fronteira da França, eles vão ser reconhecidos e aí lá eles são presos e vão retornar para a França e agora eles não vão poder mais governar nada, viu? Diante disso vai ser implantado aí o que nós vamos chamar de Convenção Nacional. A Convenção Nacional ela foi instituída no ano de 1792 pelo grupo dos Jacobinos, que depois que o rei, olha só, o rei ele vai ser levado para a guilhotina. A guilhotina foi uma ferramenta utilizada e mandada ser feita pelos jacobinos para poder... Como era muita gente para matar, então a guilhotina matava mais rápido, porque antes era forca, então as pessoas condenadas iam para a forca. Como demorava muito, né? E aí foi o Robespierre, a pessoa que era o líder dos jacobinos, ele chamou Joseph Guillotin e assim foi criada a guilhotina, para poder matar de forma mais rápida. E primeiro, o que foi morto primeiro foi o Luís Capeto, que assim era chamado Luís XVI, viu? Dentro dessa Convenção Nacional, ele foi declarado culpado dos crimes de conspiração contra a liberdade da nação e atentado contra a segurança geral do Estado. E aí foi promulgado a sentença dele, que foi a pena de morte. Foi morto e dias depois a Maria Antonieta também é guilhotinada. Os dois foram mortos, assim também como seus filhos, viu? E aí os jacobinos vão dominar a convenção e eles vão ficar no comando da França. No comando da França, através de quem? Deste carinha que está aqui, ó. O Maximilien Robespierre, a pessoa que vai conduzir aí o comando da França. Aí nós temos aqui em cima, olha, Áustria, Inglaterra, Prússia, Rússia atacam a França, mas são derrotados pelas comunas e pelo exército nacionalista, porque lá dentro da França foi formado um grande exército para poder impedir que outros países pudessem atacá-los, porque isso iria acontecer. Porque outros países não aceitavam e também estavam com medo de que essa revolução chegasse até esses países. Então era uma forma de se autoproteger, acabando com a revolução lá na França. Mas aí, olha, é proclamado a República Francesa, a Convenção Montanhesa, ou seja, os jacobinos, sans-culottes no poder, no ano de 1793. 1792, o rei é morto. 1793, os jacobinos comandam. E aí eles vão mudar a Constituição. Aquela Constituição que foi feita no ano de 1789, em 1793 ela vai ser mudada. E aí, ó, o que diz nela? Vai ser abolida a escravidão nas colônias francesas. É nessa época que, por exemplo, o Haiti vai tornar-se liberto. É proibida a escravidão por dívidas. Vai haver o tabelamento dos preços dos produtos para que as pessoas da classe menor, da classe mais baixa, possam comprar produtos, né, que possam ser consumidos por eles. Desapropriação da grande propriedade, né, fazendo aí uma reforma agrária dentro da França, tirando as terras dos ricos e dando para os pobres. E é instituído o voto universal, uma vez que lá na outra Constituição foi instituído o voto censitário. Então, o voto censitário não iria existir mais, dando aval agora para o voto universal, fazendo com que muitos pudessem votar em determinadas decisões, ou seja, indo para o lado democrático. Essa imagem aqui é para falar para vocês sobre essa figura que está aqui deitada, que é o Marat. Marat, ele foi um médico jornalista, ele tinha uma doença e ficava a maioria do tempo dentro de uma banheira com ervas medicinais. Ele era o instigador da revolução, era ele que confeccionava jornais e esses jornais eram repassados para as pessoas para que elas pudessem se revolucionar mais. Ele queria ver, era fogo no parquinho, entendeu? Como diz lá no Big Brother. E o problema é que os girondinos, que era o grupo, assim, os girondinos e jacobinos tinham o mesmo ideal, né? Era retirada da monarquia, mas tornaram rivais.
E nessa questão da rivalidade, o Marat escreveu um jornal onde dizia que os girondinos eram agora inimigos dos jacobinos. Então, os jacobinos queriam matar os girondinos. E aí nós temos aqui a figura dessa mulher aí, olha só, a Charlotte Corday. A Charlotte Corday, que era uma girondina, era uma mulher rica. E aí ela vai lá e apunhala ele no punhão, né? Com essa faca que vocês estão vendo aí, com esse punhal. E aí mata ele, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada à morte, mas vai passar por vários processos para que ela possa ser julgada, viu? E aí ela matou o maior, vamos dizer assim, indagador dessa revolução, viu? Que era Marat. Esse momento foi idealizado como fase do terror, o regime do terror, que foi marcado por uma política autoritária, severa, muito repreensiva. Robespierre mandou matar muita gente, até pessoas do lado do girondino foi morto, inclusive um amigo dele, o Danton, que era uma pessoa que estava ali à frente de ideais revolucionários, mas aí ele percebe que Danton estava contrariando as vontades dele, e aí ele vai e manda matar o amigo, que foi Danton, na guilhotina. Ele também, no governo dele, no governo dos jacobinos, é implantado a lei do máximo. Ela estimulava um teto para salários e para o preço de produtos básicos do comércio, fazendo com que provocassem um boicote burguês, abastecimento, agravando fome e miséria. Ou seja, essa lei do máximo, ela não deu muito certo, viu? Tem também a lei dos suspeitos. Os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos, que eu falei agora na minha fala passada, né? Os suspeitos eram julgados, condenados, guilhotinados. A fase do terror foi responsável por cerca de 17 mil mortos em cerca de 14 meses. Foram abolidos os privilégios feudais que existiam no país, impostos uma economia de guerra, parece com a Rússia. As medidas da economia, no entanto, atrasaram o desenvolvimento capitalista na França, ou seja, uma revolução que de fato não agregava e não deu muito certo para a população que habitava naquela época. Robespierre, ele no início estava muito bem, estava comandando bem o país, só que depois parece que o poder subiu para a cabeça dele e aí ele se tornou em um projetor de autoritarismo, de matador de pessoas, assim, horripilante. E aí os girondinos vão reagir. Os girondinos vão reagir fazendo com que Robespierre seja retirado do comando. Esse momento é chamado de a fase final do terror, Thermidor, o ano do Thermidor, reação thermidoriana, viu? Que é idealizada, que foi feita aí pelos membros dos girondinos. Quem eram os membros dos girondinos? Era a alta burguesia, banqueiros, homens ligados às finanças da França, que eles decretaram a prisão e a execução de Robespierre. Viu? Quando se fala em Thermidor, eram os meses do ano que havia dentro da França, porque eles não queriam seguir aqueles meses que foi idealizados, que eles abordam dizendo que foi feito pela Igreja Católica, né? Março, abril, maio. E aí eles implantaram uma nova forma de reconhecer os meses diante das estações climáticas, viu? Aí tinha o mês brumário, primário, germinal de sementes, brumário, que era o mês do nevoeiro, floral, que era o mês das flores, e assim por diante, viu? E aí ele é retirado do comando, e aí vem a nova fase, né? A fase girondina, onde eles estão ali no comando do poder. A nova Constituição obriga o desarmamento dos sans-culottes, eles são desarmados, os sans-culottes. Dentro do diretório também vai ser instituído o voto censitário, onde vai ser excluída a maior parte da população, viu? Além do mais, foi determinada a legalidade e a ciência. Sobre a propriedade privada, foi estabelecido pelo Poder Executivo de que não iria mais acontecer a reforma agrária, viu? Outra coisa também é que agora o poder executivo seria composto aí por 5 membros, e esses eram escolhidos pelo legislativo, dando o nome assim de diretório em relação aos 5 membros que estavam aí no comando desse país. Viu? E aí houveram novas tentativas de invasão estrangeira, mas aí vem a figura de Napoleão Bonaparte para poder resolver o problema. De 1795 a 1797 houve tentativas, né, absolutistas, querendo comandar a França, querendo acabar com a Revolução.
Em 1796, houve a conspirações dos iguais, sans-culottes, liderados aí por Gracq Babeuf, adotado aí lembranças dos irmãos Gracos de Roma, republicana, que lutaram pela reforma agrária, mas que foram mortos lá em Roma, viu? E porque eles tinham até um lema, ó, conspirações dos iguais, dizia o seguinte, ó, todos somos iguais, não é verdade? Pois bem, o que pretendemos é viver e morrer iguais, para que sejamos iguais, já que como os iguais nascemos, queremos a igualdade efetiva à morte. E aí os franceses foram acumulando várias vitórias contra os países absolutistas, entre eles a Holanda, a França, a Espanha, a Prússia, a Itália. E aí vem Napoleão Bonaparte, que era esse que estava à frente da derrubada desses poderes absolutistas que iriam comandar a França, viu? Que é assunto para uma próxima aula. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e até mais.